Bota a nossa enquete na tela, Joãozinho. Com as novas peças. Isso é uma boa enquete. Porque hoje que é o dia de cravar. Daqui a 8 rodadas, quando o Vasco estiver ali fora, eu falei que você tá falando hoje. Eu acho que o Vasco não cai. Ninguém me perguntou. Mas eu tô dando palpite aqui. Com as novas peças, o Vasco vai escapar do rebaixamento? Sim ou não? Jogou muito, hein? Vocês ficaram aí, Paulinho, Paula. O cara levou a família inteira também, né? O cara levou o vizinho, a avó, o cachorro, a tia, acho maneiro. Aí o povo fez bullying com o cara. Aí o cara foi, pra mim, foi o melhor em campo. Sim. Jogou muita bola. E aqui tá o Carlos Germano com o Pedro Raul. E é o PEC? Isso. É o PEC. Cara, tô ceguinho. Beleza, Bigode de Nescau. Brilhou muito sexta-feira na festa da Gardenia Cavalcante. Todos nós, incluindo dançarino, Big Kleber. Mas nada se compara ao Clebão. Eu tenho um vídeo aqui, tá? Eu tenho um registro aqui guardado. Você pode mandar pro João Lidington? Posso, Então daqui a pouco a gente vai botar o Clebão sambando aqui na tela. Mas tem você também, tá? Eu tô aí, eu tô pra rolo. Eu sou um... tô pra rolo. Bigode, e aí, melhorou ou não melhorou? Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde, meu Latera. Boa tarde, meu garoto. Melhorou e eu acho que o que o Ramon Dias falou depois na entrevista coletiva, ele provavelmente assistiu o Donos da Bola na sexta-feira. Ele reproduziu exatamente o que eu falei aqui. O Vasco precisa de jogadores que queiram estar no Vasco. E a gente teve uma prova viva disso. Esse jogo contra o Grêmio pode ter marcado o jogo da virada. Eu já falei há algumas semanas, mesmo com o Vasco afundado na lanterna, que eu não acreditava que o Vasco seria rebaixado. E eu continuo nessa pegada. Eu acho que o Vasco tem potencial para sair lá de baixo. Óbvio que é muito difícil, a gente sabe disso. Ganhou o Grêmio, que é um grande adversário, mas ainda tem muita coisa pela frente. Manter os pés no chão, se organizar ainda mais, porque próximo confronto duríssimo, vai jogar contra o Bragantino. Então, assim... Que tá empatado com o Flamengo e o Fluminense. É um jogo que é outra pedreira pro Vasco. Então é pezinho no chão, manter a seriedade. Cara, que é possível. A gente tá zoando aqui. JJ, dá pra você dar um zoom na cara do Vegete, Verrete, Veguete, Verrete? Cara, é igual o Carlos Germano, cara. Cara, ele é idêntico ao Carlos Germano. Olha isso, cara. Com os traços de Pedro Raul. Ainda tem a orelhinha de elfos. É isso mesmo. Cara, parece muito. E aí, meu Latera? Fala, meu garoto. Quero falar com o senhor daqui a pouco sobre o Flamengo, sobre o Ayrton Lucas. Vamos falar bastante, vamos. Ave Maria. Boa tarde. Daqui a pouco a gente fala mais. Boa tarde. E aí, Vascão? Vascão? Bigode, boa tarde a todos aí que nos acompanham. Qual botão o senhor aperta? Eu vou apertar que ele não vai ser rebaixado, cara. Porque com as peças que chegaram, realmente o time começa a ter uma nova cara. Jogadores que não vivenciaram o problema desde o início. Traz uma nova motivação, traz uma empolgação maior para a equipe. É legal que o Carlos Germano postou no Instagram dele. Seja bem-vindo, Vegete e tal. Meu sócio. Valeu. Legal, um abraço pro Carlos Germano, ídolo demais. Esse é brabo. Mas tomou um golzinho meu, né? Tomou, Carlos Germano. Desviou aquela bola. Desviou, não pegou ninguém, pô, foi de fora da área, numa curva. Ele foi na curva, foi na primeira curva. Foi aqui, ó. Carlos Germano, você foi na primeira curva, te amo. Um beijo no coração. Também aquela bola leve lá da Nike, que tinha um negócio amarelo e azul, né? Não interessa, mas a bola entrou. Quero ver fazer hoje. E agora, em relação à postura do Vasco, me chamou a atenção do Paulinho, que foi um baita reforço realmente, Sim. fazendo uma dinâmica interessantíssima no time do Botafogo, no time do Vasco. E agora, o Medel, cara, fez um posicionamento incrível, cara, Jogou como muito. terceiro zagueiro. Ele, como volante, ele não tem mais aquela dinâmica de velocidade de pegar, porque ele chega às vezes atrasado naquele setor. E ele jogando como líbero, ele tem a noção do espaço, ele tem a leitura de jogo, tem o posicionamento, e aí ele ficou mais à vontade naquela função. Gostei que o Ramon Dias colocou ele nessa função e demonstrou bastante um entendimento naquela função, né? E é lógico que o Vasco está em crescimento agora. Precisa melhorar algumas coisas, alguns aspectos de espaço o time ainda deu no setor defensivo principalmente, mas a gente já vê um time trocando passe, buscando um jogo mais apoiado. Você vê que o PEC e o próprio Orediano não ficou sozinho, principalmente na criação das jogadas. O Vasco criou, eu acho que pegou um grande adversário, que o Grêmio é um adversário fortíssimo. Agora, tem muito para crescer ainda, mas a gente falou assim, alguns dias atrás, o Vasco precisava fazer uma coisa importantíssima, vencer. Aí. Não importava como que fosse jogar. Agora vocês façam um favor de no próximo jogo não quebrar nada
Não vocês, né? Porque o torcedor do Vasco não é representado rapaz que foi, né? Por esses idiotas. Quebrar nada, porque senão vai perder torcida de novo. E o próximo jogo do Vasco São Januário é às 11 da manhã de um domingo. É pra entupir São Januário. Entupir contra o Atlético Mineiro, que também vinha mal das pernas e ganhou do todo poderoso São Paulo, que agora tem Rames Rodrigues e Lucas. E tomou de 2 em casa. Só precisa esperar para ver como é que vai ser a decisão da justiça, né? Porque ainda tá na justiça, por mais que... Inclusive... Mas não acabou? Não. Na sexta-feira à tarde houve a determinação de derrubaram as mulheres. Não teria crianças, público, mulheres. Mas ainda corre na justiça isso. Pode ser que o Vasco ainda tenha que jogar fora do Rio. A gente vai mostrar daqui a pouco para vocês aqui uma arte para mostrar o tanto de jejum que foi quebrado ontem. Agora, preciso falar uma coisa. O que o Paulinho jogou de bola é brincadeira. E eu não sei quantos ingressos o clube disponibiliza, né? Na nossa época era 2, 4. No máximo. Aí quem não era do Rio, você pediu ingresso pro cara. O cara que tinha moral ganhava um pouco mais. Agora, pro Paulinho, que tem aquela família daquele tamanho que ele levou, tem que dar dobrado. No mínimo os 75. Quanto, tio? 75. 75 ingressos pro Paulinho vai ficar barato. O Amêndola falava aqui fora do ar não, né? Quando vocês estavam vendo o VT do Thiago, que já é outro Vasco, né? Sim. E um ponto importante que eu reparei, como o Vasco fisicamente está crescendo. Eu avisei que o Diego Pereira, que estava lá no Al-Hilal com ele, que é brasileiro, trabalhou na base do Flamengo, que eu conheço um dos melhores preparadores físicos de futebol, vou falar mundial. E o Vasco ontem já estava mais firme, mais forte, correndo, acompanhando. Vi muito bons momentos ontem nesse time do Vasco, Bigode. Sem dúvida. Eu acho que o Vasco, até se a gente pegar lá o Barbieri, o Vasco teve bons momentos com o Barbieri. Sim. Teve jogos que fez um tempo muito bom. Inter, São Paulo. Justamente. Só que sofria muitos gols, né? E eu acho que com o Ramon Dias, o Vasco tá um pouco mais equilibrado. Ainda tem alguns problemas. Sim. Eu acho que o problema da entrada da área do Vasco, defensivamente falando, precisa ser corrigido. Ontem no jogo, principalmente no primeiro tempo, a gente vai mostrar aí nos melhores momentos, teve um chute do Soares, que ele tá livre na meia-lua, e teve um chute do Ferreira que ninguém encurta o espaço. E tudo bem que ali naquela imagem a gente pode observar que o Robson poderia ter ido, mas ele tinha um jogador do Grêmio também que ele não poderia definir, porque se ele definisse para tirar o chute, o adversário ficaria livre. Mas é um problema que o Vasco apresentou contra o Corinthians, não à toa um dos gols do Corinthians sai assim, e ontem contra o Grêmio isso também aconteceu. Então, esse para mim, até esse momento, é o grande problema defensivo do Vasco. É você poder tirar o espaço... o primeiro chute é esse aí, do Soares. Ele tá sozinho, ele não pode fazer. Bela defesa. Ele sempre flutua nessa intermediária. E né? O segundo é esse aí, ó. Olha o espaço que teve o Ferreirinha, o tempo para pensar. Esse é o momento de você abafar. Ali eu falei azedou. Então, ele tava sozinho. E esse para mim é o grande problema. Mas, falando de coisas boas, é um time muito mais organizado. É um time que sabe muito mais o que tem que fazer com a bola. O Orediano ontem, como a Tilson falou aqui no início, não ficou só aberto pelo lado direito o tempo inteiro. Flutuando. Ele corria pelo meio. E é horrível para marcar, porque troca de setor, né, Tilson? O Peck também foi muito bem ontem, então eu acho que... óbvio que está muito cedo, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que o torcedor do Vasco tem que ter esperança. Porque o Vasco tem apresentado um futebol melhor e mais consistente do que vinha apresentando. Só fazer uma leitura rapidinho em relação a esse jogador Paulinho. A gente falava daquele meio de criação que estava faltando. Né? Realmente faltava aquele homem que colocasse o cara na cara do gol todo momento. Você vê a quantidade de participação do Paulinho nesse último terço do campo para colocar os seus jogadores na cara do gol. Então, assim, o Vasco conseguiu fazer com que, lógico, o Ramon Dias, né? Você vê a quantidade de passes que ele dá e o gol sai praticamente do passe dele da aproximação ali com o Peck, e o Peck levando na linha de fundo, e o Vegeto bem posicionado, e aí cabeceou de qualquer forma, né? A bola veio ali, ele fez aquele movimento rápido. Mas assim, esse menino também entrou bem também, muito o Marlon, é um baita jogador. Ele é bom jogador. Então, assim, você vê algumas peças até evoluindo e crescendo junto com o grupo. Esse aspecto defensivo tem que ser consertado logo, né? Porque tem jogo que você não vai conseguir, às vezes, neutralizar e sofrer o gol e vai ter que correr atrás. E é importante o Vasco acertar essa pressão exatamente na intermediária para evitar finalização de longa distância. Vamos botar a arte aí, João, pra gente ver os jejuns que foram quebrados ontem. Rapaz, o Vasco não tinha marcado ainda, ó. Isso tudo aqui era jejum, tá? Você não tá vendo errado. Primeira vitória do Vasco jogando em São Januário no Brasileirão.
Foram 150 dias sem vencer em São Januário. O Vasco estava 7 jogos seguidos sem marcar dentro de casa, incluindo a eliminação para o ABC, que é o lanterna da Série C na Copa do Brasil. Série B, perdão, Série C ou do Piauí. Isso. É o Altos. O último gol em São Januário havia sido de Pedro Raul, que nem aqui tá, destaque no Toluca, no dia 9 de março pelo Carioca. Só uma observação, ele tem 4 jogos, 3 gols e 2 assistências lá. Não chegou nem perto de fazer isso aqui. Ó a zica. E a primeira vitória do técnico Ramon Dias no Vasco da Gama. Sai cururu. Pera aí, deixa isso na tela. Agora foi. Não, mas podia botar o GV também. Sai. Foi tudo embora. Cigana Sarajane não falha. A Cigana Sarajane. Sexta-feira, a gente falou aqui que a gente tava imaginando uma vitória do Vasco. Aconteceu. O Clebão acertou. Clebão cravou 1-0. Clebão dançarino. Rapaz, que legal o negócio que o torcedor do Vasco fez, hein? Essa comoção na rede social do malandro, do Vieto, que era jogador do Al Hilal. Isso. Macetou o Flamengo, fez o gol contra o Flamengo. A gente tem imagem, João? Vamos botar aí na tela então, ó. Até o prefeito Eduardo Paes foi lá falar com a esposa dele, a Paloma Hurtado, novia delanteira, que é a esposa, né, do atacante. O Rio é a cidade mais linda e incrível do mundo. É a cidade maravilhosa. Venga ser feliz no Vasco. E eu queria falar um negócio sobre o Eduardo Paes. Esquece política. A gente não tá nem aí, porque a gente também não entende dessa sim, perfeito. coisa. Esquece isso. A gente não sabe. A gente não entende nada. A reforma a gente não entende. Pronto. A gente não quer saber. Mas é um baita personagem do Rio de Janeiro. O cara é Vasco, portelense, adora carnaval diferente dos outros aí que, né, até queriam acabar com o negócio do bloco. Não tô falando de política. Dá umas porradinhas de volta no Twitter quando vê algum desinformado lá falar de Supervia. Então, assim, o torcedor do Vasco invadiu o Instagram e o Paes fez aqui pelo Twitter. Sem sacanagem, foram mais de 140 mil no Instagram do Vasco. Eu acho que já passou de 200. Mais de 200. Legal. Que loucura. Né? Isso aí, pô. Mas é aquela coisa. Motivar. Não adianta nada se o cara não quiser vir. Mas o Ramon Dias falou. O Ramon Dias falou. E ele já... o Ramon Dias falou. É isso aí. Ramon isso aí. Dias. Tentou, não quer vaza. E eu entendo também. Claro. O cara sai do Al Hilal, olhar, falar, pô, tá em último, tá tendo problema com pagamento. Eu gosto do treinador, mas o time, eu entendo também. E tio, o que ele disse? Ele tem mercado, né? Tem mercado. A família também mora em Madrid. Pô, mercado tem na esquina lá de casa. Ele tem supermercado. Você já ensaiou a nova celebração do momento? Não? O que seria? O que é isso? Não, Você não viu? Não viu? Faz pra ele, Tirsa. Faz pra ele aqui, ó. Tá de brincadeira? Aqui, ó. Ó. Pablo Veguete, meu amigo. É isso, Novo artilheiro do Vascão. Respeita! Cara, eu achei que ele tava coçando o olho. Às vezes dá uma coçada no olho. Sim, ó. Mas ele meteu, a comemoração dele é essa. É o pirata. Aquele dia você tava passando colírio, ele tava com o olho Eu coçando. quase vi com uma máscara mexicana e tal pra começar a usar. Porque ele veio aqui você passou já... o colírio, ele tava com o olho coçando? Tava. Não tava? Tava coçando teu olho? Ele perguntou pra você, não perguntou pra mim. Por isso você tá de óculos aí. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!